aprecio muito a oração que o irmão João fez agora há pouco, em que ele agradece a Deus pela liberdade que nós temos de nos reunirmos, de pregarmos, de termos igreja. E por incrível que pareça, existe pessoas no nosso país, existe um certo partido de uma certa eleição que vai vir em algumas certas semanas, que inegavelmente, abertamente dizem claramente que querem acabar com igrejas, proibir igreja. Eles acham esse livro incoerente, irrelevante. Países onde a ideologia que eles apregoam são anti-bíblia, anti-igreja, anti-família. E eles estão aí, gente. Então, quando a gente ora e agradece a Deus por estarmos num país onde temos a liberdade de congregar e pregar, nós temos, ao dizer amém, entender que não tem cabimento alguém que se chama pelo nome de Deus votar em partido que não seja por Deus. Por Deus. Mas a mensagem de hoje não tem nada a ver com isso. Eu quero hoje falar sobre fé. É interessante que hoje de manhã, na outra igreja, na Igreja da Sombra, eu trouxe não essa mensagem, mas eu abordei o tema de fé. Hoje estamos comemorando 13 anos da Igreja Batista Metropolitana. Bom, 13 anos e alguns dias, na realidade, 13 anos e uma semana. Foi na segunda-feira passada, dia 16 de outubro, que foi oficialmente o 13º aniversário da nossa igreja. E por que falar de fé justamente sobre hoje no aniversário da igreja? Tudo que você vê aqui, tudo que vem acontecendo aqui nos últimos 13 anos, é um trabalho de fé. Começou com fé, foi alicerçado na fé, ele foi imaginado na fé. Esse lugar que reunimos, foi um fruto de fé. Eu vou dizer agora logo de cara, não foi a minha fé, mas foi a fé de um grande amigo, um irmão, amigo desta igreja, o Dr. Mike Cox. A ideia foi dele, eu peguei carona na fé dele. Se fosse por mim, a gente não estava aqui hoje, eu estaria em outro lugar, mas não aqui nesse local, porque foi tudo pela fé dele. Mas foi fé. Não interessa quem exerceu a fé, mas em que exercemos a fé. Então, esses últimos 13 anos vem sendo um trabalho de fé, e os próximos 13 anos, os próximos 33 anos, 150 anos, até Jesus voltar, vai continuar sendo um trabalho de fé. A Igreja Batista Sombra do Onipotente, que tem 3 semanas de vida, foi um trabalho iniciado e realizado pela fé. Quando começamos lá a trabalhar e orar e pedir a Deus, nós não tínhamos um tostão para comprar nada, fazer nada ali. Hoje temos lá imóveis comprados, pagos, quitados, reformados, equipados. E quem nunca foi lá aparece um dia. E tudo isso é fruto, sabe de quê? Da fé. Em minha vida, qualquer coisa que eu posso dizer de bom que eu tenho, é pela fé. Não há outra explicação. Então, é muito importante a gente ter fé, porque tendo fé é a única forma que nós vamos garantir a presença de Deus em nossas vidas. Tendo fé é a única forma que vai haver a presença de Deus neste e qualquer outro ministério. A única forma que vamos ter Deus em nossas famílias, nossos lares, nossos casamentos, é exercendo fé. E como eu falei hoje de manhã, lá na outra igreja, esse conceito de fé é muito mal entendido hoje em dia. Muitas vezes é pregoado que fé nada mais é você querer bem muito alguma coisa. Se você querer bem muito, e você dizer que quer, e você declarar que quer, e você ver que aquilo vai acontecer, porque você está pensando positivamente. Você tem que crer, você tem que acreditar, você tem que... Gente, isso é coisa de nova era, coisa de psicologia, isso é loucura, não é bíblico. A Bíblia explica o que é fé. Fé não é você querer alguma coisa e se você não quis o bastante, o suficiente, então não aconteceu. Isso não é fé. Fé não é você querer alguma coisa. Nós vamos ver hoje fé, mas do ponto de vista do tema, não deixe Deus te deixar.
Não deixe que Deus te deixe, não deixe que Deus deixe o seu ministério, a sua igreja, a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu casamento, a sua carreira. Sabe, eu espero que a sua carreira profissional, pastor, carreira profissional não tem nada a ver com Deus. Deus é Deus, trabalho é trabalho. Aí que começa o problema. Quando nós começamos a compartimentar Deus fora de nossas vidas, não, eu só quero Deus para domingo, segunda a sábado, eu só quero Deus na minha família, nos meus filhos, no trabalho. Aí não quero Deus no trabalho. Quando você começa a retalhar a sua vida e falar, Deus, aqui você pode, aqui você não pode, Deus já está com o pé na porta, gente. Deus não trabalha assim. Deus não divide a sua glória com ninguém. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Só Ele é digno da nossa fé. Então nós vamos ver aqui um exemplo do livro de Oséias, onde Deus estava deixando o seu povo. A gente leu agora no versículo 15, irei, isso é Deus falando, irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aqui estamos lendo sobre um problema que é apresentado aqui em Oséias capítulo 5, e o motivo é que Deus estava descontente, Deus estava desagradado, Deus estava irado, Deus estava bravo. E por esse motivo, existem situações que Deus pode dar as costas e sair das nossas vidas. Ah, pastor, mas tem um versículo que eu sei que eu quero falar assim, eu nunca te deixarei, nem nunca... Sim, ele fala isso, mas o contexto ali é salvação. Na vez que você e eu somos salvos, Deus não vai nos deixar nos desamparar. Aqui está falando de outra coisa. Aqui é Deus falando à nação de Israel. Aqui não está tratando sobre salvação. Podemos incluir salvação debaixo da fé, claro, obviamente. Mas o contexto imediato não tem nada a ver com salvação. Aqui está falando sobre um problema na vida da nação de Israel. E ele disse aqui, irei e voltarei ao meu lugar. E para você voltar ao seu lugar, você tem que deixar o lugar que você estava. E Deus está dizendo, eu vou deixar vocês, nação de Israel. Eu vou abandonar vocês, eu vou voltar ao meu lugar. E nós nunca queremos ouvir essas palavras dirigidas a nós, da parte de Deus. Deus fala, eu voltarei, eu irei e voltarei ao meu lugar. Isso não é uma novidade, lá em lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas o oposto também é verdade. Se a gente se afastar de Deus, Deus se afasta de nós. Então Deus falou, eu irei e voltarei para o lugar. Por quê? Porque o povo estava dando um passo, se distanciando, deixando Deus, e Deus falou, ok, vocês estão indo para o seu lugar, eu vou para o meu. Você no seu, eu no meu, e cada um vai no seu caminho separado. Problema muito sério. Deus não vai ficar brigando conosco. Deus não vai ficar insistindo conosco. Deus não vai ficar arrancando dente, puxando orelha e ficar insistindo. Bem cedo na Bíblia, no seu relacionamento com a humanidade, lá no livro de Gênesis, versículo 6. Quem não teve aqui quarta-feira passada, a gente fez um estudo de Gênesis. Interessante. É bom você depois assistir lá no YouTube a mensagem. Mas, voltando a Gênesis 6, e Deus falando que Ele não vai ficar brigando com o homem, não. Gênesis 6, 3 fala assim, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito com E maiúsculo, indicando que é o Espírito Santo de Deus, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Ele falou, olha, eu não vou contender a brigar, eu não vou ficar brigando, discutindo com o homem, não. Porque ele também é carne. O que quer dizer isso, ele também é carne? Bom, o homem é feito de 3 partes. Carne, que é o corpo, inclui também a nossa natureza caída. Tem o espírito, que somos nós, e tem a alma, que somos nós, e tem o espírito, que é aquela parte que nasce de novo, quando alguém aceita Cristo. E aqui, ele está falando, eu não vou brigar com o homem,
Ele falou, o meu espírito com E maiúsculo não vai brigar com o homem, porque ele também é carne. Ou seja, além do espírito, nós temos uma natureza carnal. Ele falou, eu não vou ficar, o meu espírito não vai ficar brincando com o homem, porque o homem tem uma natureza carnal, eu não vou ficar brigando, arengando, discutindo com ele, não. Porque ele também é carne. O homem não é só espírito, ele também é carne, tem uma natureza pecaminosa, uma natureza caída, o velho homem ainda reside, e Deus falou, o meu espírito não vai ficar brigando para sempre com o homem, não. Chega uma hora que Deus fala, como foi em Oséias 5,15, irei e voltarei ao meu lugar. E ele faz o convite, a chegar-vos a Deus, ele já chegará a vós. Então nós temos que entender esse conceito de que Deus pode sim nos deixar. Não na salvação, que isso ele fala que ele não vai fazer. Mas o nosso dia a dia, em relação à nossa vida, ele pode sim sair das nossas vidas. Se esse conceito lhe parece muito chocante, entenda que ele não poupou o seu próprio Filho Jesus Cristo desse conceito. Jesus Cristo foi crucificado na cruz, ele tomou forma humana para tomar sobre si o nosso pecado e levou consigo na cruz o pecado de todo mundo, para nos salvar, para que não ficasse em mim a minha dívida. Ele levou a minha dívida com ele para a cruz. E lá em Mateus 27, versículo 46, quando Jesus tomou sobre si o pecado de todo mundo, diz assim, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus Pai olhou do céu e colocou sobre Cristo todos os pecados do mundo. E ele literalmente deu as costas ao próprio Filho. Pela primeira vez na história do universo, pela primeira vez desde que Deus existe, que é uma eternidade, houve uma ruptura, uma divisão, uma separação entre Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai desamparou o seu próprio Filho. Por quê? Devido ao pecado. Não ao pecado dele, devido ao nosso pecado. Você acha que Deus não vai nos desamparar? Você acha que Deus não vai dar as costas para nós? Você acha que Deus não vai fazer o que fez com o seu povo? Em Oséias 5, versículo 15, irei e voltarei ao meu lugar. Se Deus não poupou o seu povo nem o seu próprio filho, se Deus avisa vez após vez, não pense que nós somos exceção. Não pense que nós somos exceção em pessoa, ou como igreja, ou como país, ou como nação. Eu venho falando isso há muito tempo. O Brasil, eu preguei uma mensagem sobre isso recentemente, o Brasil está, agora vai ou racha. E se for, é pela graça de Deus. Porque o inimigo está com a faca e está com o queijo na mão. Está com a faca e está com a queijo na mão, está tudo aparelhado, tudo pronto. O livramento vai vir, não vai ser das urnas, não vai ser da caserna, o livramento vai vir de Deus. O livramento vai vir de Deus de alguma forma ou de outra, mas é Deus que vai livrar. E eu só oro, peço, imploro a Deus que Ele livre. Porque agora a coisa ou vai ou racha. Hebreus capítulo 11, e versículo 6. Como podemos impedir que Deus nos deixe? Hebreus 11 é o famoso capítulo da fé. E no versículo 11, diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Falta de fé desagrada a Deus tanto, que quando existe muita falta de fé em nossa vida, Ele pode, sabe o que fazer? Pedir licença e se retirar. Ele é paciente. Ele é gracioso e misericordioso, mas chega uma hora que Ele diz, irei e voltarei ao meu lugar.
O meu espírito não sempre contenderá com o homem, porque ele também é carne. Eu vou chegar uma hora que eu vou dizer, agora chega, eu vou para o meu lugar. Basta. Acabou. Você não quer estar nessa situação. Então, o que fazer para que Deus não nos deixe? O que fazer para que nós possamos ter a comunhão e as bênçãos, o livramento e a proteção de Deus? É o que nós veremos hoje. Não deixe Deus te deixar. Olha primeiramente no versículo 15. O versículo 15 diz assim: irei e voltarei ao meu lugar, até que... Então veja bem, Deus está colocando uma condição. Até que, seja lá o que isso for, aquilo que causou Deus a deixar, quando aquilo vier mudar, Deus está dizendo, eu volto. Eu vou deixar até que. Eu vou embora até que. Mas vocês resolvendo isso, eu volto. Mas até que vocês resolvam, eu não vou voltar. Eu vou ir, eu vou partir, e até que vocês resolvam, vocês estão a sós. Mas diz assim, até que se reconheçam culpados. Sabe qual é o problema aqui com a nação de Israel? Eles não estavam se reconhecendo, se enxergando como culpados. E Deus falou, eu vou embora para o meu lugar, até que vocês reconheçam. Reconheçam. Agora é interessante, reconhecer vem de conhecer, e o dia que a gente conhece ou reconhece, aqui ó, a mente, o intelecto. Nós sabemos que a fé é composta de quantas 3 partes? Você disse 3, acertou em cheio. Fé é composta de 3 partes. A primeira destas partes é o quê? É a mente, é o entendimento, é o conhecimento. Você tem que saber, você tem que conhecer. Ou, nesse caso, é reconhecer. O primeiro passo da fé começa na sua mente. E o início de qualquer resolução com Deus, ela começa justamente aqui. Reconhecer que nós somos culpados. Lá em João, 1 João, não o Evangelho, a primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas a gente fala que se nós dissermos que estamos sem pecado, fazemos Deus de mentiroso. O que estava acontecendo aqui, o que causou Deus a se retirar e voltar ao seu lugar, é que as pessoas não estavam reconhecendo a culpa. E quando nós não reconhecemos a nossa culpa, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Não, Deus, eu não sou culpado disso. Isso não é errado. Isso não é pecado. Quando a gente começa a fazer esse tipo de pensamento e não reconhecer a nossa culpa, estamos em efeito chamando Deus de mentiroso. Quando na verdade estamos nos fazendo de mentirosos, como diz 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Será que Deus fica desagradado quando a gente chama ele de mentiroso? Será que aquele que é a verdade, ele é a fonte de toda a verdade, é feito de mentiroso? Pois é. Quando nós não reconhecemos o nosso pecado, Deus fala assim, ó, tá bom, tá certo. Eu vou voltar para o meu lugar. Tchau. Vocês fiquem aí. Não conte comigo para nada. É outra forma de falar, se virem. Até que reconheçam sua culpa. Quando vocês reconhecerem a sua culpa, aí eu volto e a gente conversa. Até que João, o Evangelho de João, relata um episódio interessante. Jesus falando com os fariseus insistindo que eles eram os maiorais, eles eram os bons. E lá em João 9, e versículo 39, diz assim, e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Veja que interessante a resposta. Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos,
não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eles disseram, Jesus, nós não somos cegos. E em efeito estava dizendo, nós não temos pecado. Jesus falou, se vocês de fato forem cegos, se vocês de fato não estivessem enxergando, vocês não estariam em pecado. Mas como vocês dizem que enxergam, e de fato enxergam, mas não reconhecem, vocês estão em pecado. Quantas vezes nós justificamos o pecado? Quantas vezes nós fazemos Deus de mentiroso quando somos nós os mentirosos? Até que se reconheçam culpados. Muita gente tem problema em perceber, em reconhecer o pecado. E o mais chocante é que o pecado que está corroendo, destruindo, corrompendo a vida deles. Muita gente pergunta, talvez você já ouviu isso, se o Deus existe, por que existem tantas misérias no mundo? Por que tem guerra, fome, injustiça? Por que tem crianças com câncer? Por que tem adulto com câncer? Por que coisas ruins acontecem nesse mundo? A verdadeira pergunta deveria ser outra. A verdadeira pergunta deveria ser, por que existem coisas boas nesse mundo? Por que acontecem coisas boas nesse mundo? Como que acontecem coisas boas no mundo que de modo geral rejeita Deus, odeia Deus, persegue Deus, nega Deus? A pergunta seria, é impressionante o fato que ainda coisas boas ocorrem no mundo hoje. É impressionante como o mundo ainda existe. Deus poderia ter feito assim, faz tempo. Pessoas agredindo, atacando, negando, ofendendo a Deus. E mesmo a infidelidade daqueles que se chamam pelo seu nome. É bom lembrar que Deus fez tudo direitinho. Deus entregou ao homem um mundo perfeito, onde não havia pecado, não havia doença, não havia crime, não havia injustiça, não havia doença, não havia nada. Deus entregou este mundo ao homem. Não foi Deus que criou tudo isso que a gente vem observando, guerras, fome, doença, sofrimento, injustiça, mentira, engano, corrupção, roubo, traição, engano. Isso não foi obra de Deus. Isso não foi obra de Deus. Então, a pergunta é perguntar, não é porque existem coisas ruins no mundo, é perguntar por que ainda existe o mundo. Porque Deus permite coisas boas acontecerem no mundo. E aqui no versículo 15, onde ele fala, irei e voltarei ao meu lugar, ele diz aqui os motivos. Olha comigo lá em Oséias capítulo 5. Por questão de tempo não vou ler, eu vou apenas fazer um resumo, mas no versículo 5, no capítulo 5 de Oséias, e o versículo 1 e 2, Deus ali fala sobre a perseguição e a opressão que existe em Israel. Agora entenda, isso aqui é o povo de Deus oprimindo e perseguindo o povo de Deus. Jesus falou, quando entrou em Israel, Jerusalém, quando voltou para Jerusalém, foi Jerusalém, Jerusalém, que persegue e mata os profetas e os meus mensageiros. Jerusalém era a cidade de Israel, os profetas eram os profetas de Israel, e quem que perseguia e matava os profetas de Israel? Israel. O versículo 3 e 4 fala sobre adultério e a infidelidade espiritual. Eles estavam adorando falsos deuses e estabelecendo religiões pagãs dos povos dentro da nação, na cara de Deus, e muitas vezes dentro do templo de Deus.
O versículo 5 fala sobre o orgulho que existia entre as pessoas. O versículo 7 fala da apostasia. O fato que multidões de pessoas estavam deixando o Deus Jeová, o Deus da Bíblia, o Deus Elohim, para buscar falsos deuses. Gente, isso dentro de Israel. Versículo 10 e 11 é interessante, fala sobre os líderes corruptos e a mansidão do povo. Versículo 10 e 11 eu vou ler. Os príncipes de Judá, ou seja, os líderes, os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Quer dizer isso, pastor, mudam os limites? Eles mudam as regras. O que é certo é errado, o que é errado é certo, o que Deus falou está desfalado, o que Deus não falou está falado. Eles têm o injusto por justo, o culpado por inocente. Eles mudam os limites, eles mudam a demarcação. E falou que os príncipes de Israel faziam isso. Mas continua. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Agora olha o 11. Efraim está oprimido. Efraim é a tribo, está falando sobre o povo. Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após o mandamento dos homens. Que mandamento dos homens? Que homens? Dos príncipes que mudavam os limites. Ele falou, vocês têm líderes corruptos, mentirosos, enganosos, que são contra mim, e o povo está tranquilo. Oprimidos, mas querendo seguir os homens. Que homens? Os príncipes que mudam os limites. Eu não sei não, mas isso me soa muito como alguma situação que estamos vivendo. Muita gente fala, a Bíblia é um livro velho, já levou hoje. Quem fala isso é quem nunca leu. Porque quem lê e entende, sabe que esse livro é tão contemporâneo quanto o jornal que você compra na banca. O povo estava oprimido, sofrendo, e dizendo, não, mas vamos seguir por aqui. E Deus falando, não, venha por aqui. Não, tá bom. Nós gostamos de ser oprimido. Deus falou, sabe uma coisa? Juntando tudo isso, eu irei e voltarei ao meu lugar, até que vocês reconheçam. Até que vocês dêem conta que vocês são culpados. Até lá, tchauzinho, bye bye, tô fora. Para voltar é necessário você estar lá. Se Deus esteve alguma vez na sua vida, se Deus está na sua vida, não é garantia que Ele estará para sempre. Você começa a configurar estes crimes aqui, você começa a se enquadrar nessas condições aqui, e Deus fala tchau. Vou falar mais uma vez, não estamos falando sobre salvação. Esse texto aqui não é sobre salvação. Estamos sobre a vida de uma nação. Retira a nação e coloca o seu nome lá. Reconheça que se Deus não está conosco, quem deu as costas primeiro não foi Deus. Deus falou, eu vou embora, mas porque vocês já me deixaram, vocês estão cometendo adultério espiritual, estão buscando religiões pagãs, vocês estão em orgulho, em apostasia, me deixando, perseguindo ao outro, perseguindo os meus profetas. Estou fora. Quem deu o primeiro passo se afastando não foi Deus. Deus nunca dá o primeiro passo de afastamento, nunca. E foi Ele que sempre dá o primeiro passo de aproximação. Se você um dia foi a Cristo e foi salvo, foi porque o Espírito Santo o levou a isso. Não fique dando um tapa nas suas costas se achando, eu sou bom. Não. Foi Deus que lhe chamou. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o Espírito, disse Jesus, e ninguém vai ao Filho sem que o Espírito o leve. Mas se você foi a Deus um dia, se você foi a Cristo um dia, não há garantia que ele vai ficar o resto dos seus dias. Ele quer ficar, ele pode ficar. Mas ele também pode chegar um dia que ele fala, ó, tchau, estou fora. Sua filha,
Sua filha, sua vida, seu casamento, seu lar, sua carreira, sua vida. Estou fora de tudo isso. Não deixe Deus te deixar. Não deixe Deus te deixar, porque o dia que Ele te deixar, é o dia que a sua vida vai começar a fazer assim, ó. E tudo começa em reconhecer e não ficar por debaixo do tapete. Vamos lá, segunda coisa. Olha o versículo 15, que diz: irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam. O reconhecimento tem que partir de cada um. Se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles, o quê? Angustiados. Essa palavra angustiados está falando sobre o coração. A angústia acontece no coração. A fé é feita de quê? Mente. E depois o quê? Coração. Coração. Reconhecer o pecado, se ver culpado é importante, mas não basta. Se eu tivesse 10 centavos por cada pessoa que me fala essa frase aqui, eu estava trilionário, você tem uma ideia. Pastor, eu sei que eu sou um pecador. Ou pecadora. Pastor, eu sei que eu não sou perfeito. Pastor, eu sei que... Tudo bem. Eu entendo, é verdade. Mas para aí. Eles falam isso sem nenhuma angústia. Eles falam isso sem nenhum pesar. Eles falam isso com uma leviandade assombrosa. Como se o pecado fosse algo totalmente inofensivo, inconsequente, bobagem. Bem, nada a ver. O pé, nós pecamos. Vamos conjugar. Gente, Jesus falou, Deus aqui falou, eu vou voltar para o meu lugar, até que vocês se vejam como culpados e angustiados. Porque dizer que roubou e não devolver, aquilo deve quebrantar você tanto. Lembra aquela história de Zaqueu, o publicano? O publicano é alguém que roubava o povo. O trabalho dele era coletar impostos, só que ele pegava um pouquinho para o governo, que era o que ele devia fazer, e pegava um pouquinho para ele, o que ele não devia fazer. Zaqueu, não é uma parábola, é uma história, aconteceu de verdade, conheceu Jesus, foi salvo. Primeira coisa que ele fez, ele falou, se eu roubei de alguém, eu vou devolver em dobro. Sabe o que é isso? Angústia, quebrantamento. Ele falou, se eu roubei, quer dizer, eu roubei. Ele estava reconhecendo, ele estava se vendo como o que ele era, um ladrão. Só que ele falou, eu vou devolver em dobro o que eu roubei. Eu vou para o meu lugar até que você se veja como culpado. E aquilo lhe angustie. Aquilo lhe pese. E quando você tiver, tá, eu pequei. Enquanto o pecado for besteira para você, enquanto o pecado for inconsequente para você, uma vez que Deus sai, Ele fala, eu vou, mas até aquele pecado pesar no seu coração, eu estou fora. Até que o pecado pese no seu coração. Entenda, o pecado é primeiramente uma afronta a Deus. A Deus. O pecado gera a morte. O pecado é coisa séria. Você já viu alguém falar? Pois é, rapaz, eu fui no médico, sabe? Fiz os exames lá, tudo certinho. E o médico falou que eu estou com câncer. Eu estou com... Aonde? Em tudo, deu câncer em tudo. Eu estou todo câncer. Fazer o quê, né? Vamos tocar adiante. Afinal, todo mundo fica doente. Vamos lá, é besteira. Liga para isso não. Doido. Pois é, mas é muito parecido com que muita gente trata o pecado.
Pecado é uma besteirinha lá, aqui. Não, pecado não é besteirinha, não. Pecado colocou Jesus na cruz, minha gente. Pecado colocou multidões no inferno. E vai colocar mais multidões no inferno. O pecado destrói famílias, destrói vidas. O pecado é o inferno do mal. Não, pastor, é besteira. Eu sei que eu sou um pecador, todo mundo é. Essa atitude, Deus vai embora e não volta mais. Ele falou, voltarei ao meu lugar, até que te vejam culpados e angustiados me busquem. Angustiados com o quê? Com o pecado. Muita gente pensa que é só confessar, que é só falar. É só dizer, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou perfeito. Sim. Mateus 15, versículo 8. Jesus falou, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Fé é o quê? Mente e depois coração. Se o coração está longe de Deus, como é que você vai agradar a Deus? Quando reconhecemos que somos culpados e quando sentimos o peso da nossa culpa, o próximo passo, ainda no versículo 15, o próximo passo, mente, coração, ação. Olha o que fala o versículo 15, mais uma vez. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados. O terceiro passo é ação. É o quê? É você buscar a Deus. É você buscar a Deus, buscando a minha face. De madrugada me buscarão. Sabe por que de madrugada me buscarão? Porque eles estavam angustiados. Tão angustiados estavam que de madrugada, angustiados de coração, eles buscavam a Deus. Angustiado. Não é só você reconhecer e ficar aperreado, é você buscar a Deus. Buscar a Deus. Busque a Deus enquanto você pode. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E tem algum momento que Deus não vai estar perto? Irei e voltarei ao meu lugar. Pronto, responde a sua pergunta. Gente, quando Deus vai e volta ao seu lugar, Ele não está mais perto de você. Então aqui está dizendo, busque-o, invoca-o enquanto Ele ainda está perto, porque pode chegar o dia que Ele não vai estar perto. Aí você vai invocar, aí você vai buscar, você vai correr atrás dele, e Deus vai fazer assim, ó. Esconde, esconde. Não, Deus não faz isso. Tá bom, Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1 e versículo 24 diz assim. Entretanto, porque eu clamei e recusaste, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também da minha parte eu me rirei na vossa perdição. Quando você estiver perdido, angustiado, Deus vai rir de você. Gente, só estou lendo a Bíblia. Quem tiver problema com isso, reclame com o autor. 27. Rirei da vossa perdição, zombarei. Deus vai zombar. Zombarei em vindo o vosso temor. Pois é, quando Deus te deixar voltar para o lugar dele, e você estiver na perdição, você estiver no seu temor, aquilo que você mais teme acontecer, Deus, Ele vai, diz aqui, Ele vai rir e vai zombar. Deus não faria isso. Ele está dizendo que vai. Eu não acredito. Então não acredita, mas ele está dizendo que vai. Versículo 27. Vindo o vosso temor como uma assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Gente, não é melhor ficar angustiado pelo pecado do que pelo resultado do pecado? Porque o pecado vai trazer angústia ou pelo pecado ou devido ao pecado. Então vamos angustiar pelo pecado. E vamos buscar a Deus enquanto podemos.
do que depois que não tem mais jeito, depois que vem a perdição, depois que vem a assolação, a gente buscar Deus e fica angustiado porque Ele está se escondendo, mangando e rindo da nossa cara. A angústia vai haver de alguma forma. Ou porque estamos atolados no pecado e Deus está longe, ou porque nosso coração está angustiado e quebrantado nós buscamos Deus. Ele falou, eu irei até que. E quando a gente fica quebrantado e angustiado e busca enquanto Ele está perto, isso acontece? Mesmo estando meio distante, Ele volta. Achegai-vos a Deus, ó pecadores, e Ele vos achegará a vós. Lá em Tiago está escrito. E continua aqui, versículo 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Ó, viu madrugada de novo? Gente, chega uma hora que Deus fala, tchau, eu vou ali. Quando você mudar, eu volto. Mas chega uma hora que Deus fala, eu vou ali, mas eu não volto mais não. Estou dizendo aqui, ó, mesmo que você me busque de madrugada, não vou me achar. E ele fala lá em Oséias 15, diga, de madrugada me buscarão. Ele fala, ó, se você me buscar angustiado de madrugada, eu volto. Agora aqui em Provérbios 1, ele está dizendo, eu não volto. Vocês não vão me achar. Eu não sei quantas chances Deus dá, eu não sei até que... eu só sei de uma coisa, quem chega nesse ponto é porque já é tarde demais. Eu não sei se Deus dá uma vez dizendo, é agora ou nunca. Ou você toma jeito agora, ou acabou, eu vou e não volto mais. Essa é a sua última chance. Eu vou sair da sua vida e não vou voltar mais. Eu não sei como decidir isso, eu não sei o critério que ele usa, eu não sei quantas chances ele dá, eu não sei, eu não sou Deus, eu não sei. Só sei de uma coisa, eu quero viver o mais longe daquela... Se há uma linha no chão que designa, Deus vai me abandonar para sempre, nessa vida. Então, se a linha é aqui, eu quero estar ali. Ó. Se a linha é ali, eu quero estar bem longe daquela linha. Eu não quero ver, bom, deixa eu ver se eu cheguei. Cheguei, porque o dia que eu passar, agora passou, acabou. Quer brincar com fogo? Vai se queimar. A nação de Israel fez isso várias vezes. Várias vezes foi invadida, foi subjugada, foi dominada, foi até exilada. Todo mundo para a Babilônia. Queima a cidade, saqueia tudo, todo mundo para 70 anos passaram na Babilônia de castigo. Porque Deus avisou, chegou uma hora que Deus falou, basta. Se você vê o ministério do profeta Jeremias, os outros profetas antes diziam, se arrependa que Deus salva, se arrependa que ainda tem jeito, se arrependa que ainda tem salvação. Jeremias não, ele falou, agora faz o seguinte, não tem mais jeito. Deus está dizendo, vamos embora para a Babilônia, agora é só fazer cara feia, reclamar, mas vamos embora. E os falsos profetas diziam, não, Deus vai salvar a gente. Quem acreditou neles morreu. Quem acreditou em Jeremias foi para a Babilônia. Chega uma hora que Deus fala, chega. Paulo entregou Alexandre e Himeneus a Satanás para aprender a não blasfemar. Chegou uma hora que Deus falou, esses dois aí, entrega eles. Deixa eles. Vai mais não atrás dele, deixa eles ir. Querem ir? Deixa eles ir. É isso que eles querem? Não deixe que Deus te deixe. Temos que reconhecer na cabeça, no coração temos que sentir pesar. E depois temos que buscar a Deus enquanto ele ainda pode ser achado. Buscá-lo de verdade. Versículo 9.
Vamos ver aqui a consequência ou o preço, rapidinho. Versículo 9 de Oséias 5. Efraim será para a assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel manifestei o que está certo. Deus falou, eu vou mostrar o que é o certo e o que é errado. E Efraim, a tribo de Efraim, estava especialmente culpada nessa história toda. E aí eu vou fazer um resumo rápido. Versículo 5. A soberba de Israel testificará no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Eles vão cair na injustiça deles. Em outras palavras, o feitiço vai votar contra o feiticeiro. Aqueles que eles cometiam de erro, é nesses pontos que eles vão cair. Vão ser destruídos. Olha o versículo seguinte, o 6. Então irão com seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Não só eles vão cair na sua própria injustiça, não só o feitiço vai votar contra o feiticeiro, eles vão buscar a Deus. Mas Deus se retirou deles. Mas como eu disse, não vão achar. Então, o resultado. O versículo 7. Aleivosamente, ou seja, traiçoeiramente. Com traição, com engano. Aleivosamente se houveram contra o Senhor. Eles agiram de forma traiçoeira contra Deus. Porque geraram filhos estranhos. Agora, em um só mês, os consumirá com as suas porções. Eles estavam se casando com as mulheres pagãs de ao redor, que lhes era o quê? Proibido. E eles estavam agindo traiçoeiramente contra Deus, estavam traindo Deus. E ele falou, em um mês eu vou acabar com essa farra aí. Versículo 9. Efraim será para, o livro ali de novo, será para a assolação no dia do castigo entre as tribos de Israel. Manifestei o que está certo. Os príncipes de Judá são como os que mudam os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como águas. Eles vão ser oprimidos. E o versículo seguinte fala que o povo será oprimido. Eles vão ser opressores e oprimidos ao mesmo tempo. Eles vão se oprimir. Vão se consumir. Tudo isso por quê? Que Deus deixou. Por quê? Porque não se viram culpados. Não sentiram o peso do pecado. E não buscaram a Deus. Ah, pastor, mas aqui está dizendo que eles vão buscar, no versículo 6 fala que eles vão buscar Deus com gado. Mas aí é tarde. Deus já não podia mais se achar. Porque como diz aqui, não o acharão, ele se retirou. Quando você for buscar Deus, com rebanho, com gado, de madrugada, angustiado. Como disse Isaías, busque o Senhor enquanto pode ser achado. É que muitas vezes nós achamos que Deus sempre vai estar aqui. Quando eu não quiser, não precisar, não tiver afim, eu dou as costas para Deus. Sabendo que qualquer momento que eu queira, precise dele, ele vai estar lá. Quando eu não quiser mais, tchum. Quando eu quiser, tchum. Não quero mais, tchum. Agora eu quero, tchum. Pois é, um belo dia você vai fazer um tchum e falar, cadê Deus? Ele vai dizer, voltei para o meu lugar, me retirarei. E volta quando? Eu nem sei se volto. Pode ser que eu volte. Pode ser que eu não volte. Tu não haja como se Deus está ali para nos servir como se Ele fosse a criatura e nós os criadores. Eu acho que Deus está sempre ali para fazer as suas e as minhas vontades, quando a gente bem quer. Mas tudo isso é uma questão de entendimento. Tem muita gente que acha que é assim. Tem muita gente que acha que você não deve pedir a Deus, você tem que exigir. Você tem que declarar em nome de Jesus. Como falar em nome de Jesus se fosse abracadabra. Você tem que exigir. E se Deus não der, você tem que... Essa fé está tudo errado. Que começa
Você está crendo. Né? Tem gente que fala, mas pastor, mas eu creio. Gente, o mais importante do que crer é em que você crê. Tem muita gente que acha que vai chegar para Deus e exigir. Eu exijo. Eu creio. Pode crer. Pode exigir. Está tudo errado. O Deus da Bíblia não funciona assim. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Se você crê ou não é o caso. Você tem que crer no Deus verdadeiro, na verdade da Bíblia. E crer nisso. Sentir o peso da nossa culpa. E buscar a Deus. E não ficar brincando. Não deixe que Deus te deixe. Vamos orar. Pai amado, nós precisamos de Ti.